Algumas escolas do antigo cristianismo tinham uma ideia surpreendente. O universo ao nosso redor seria, na verdade, maligno. Segundo essa crença, ele foi criado por um ser mal intencionado, chamado Demiurgo, e é governado por uma legião de demônios planetários que se dedicam a torturar e escravizar a centelha divina que existe em cada ser humano. Essas ideias antigas ainda ressoam com aqueles que questionam a natureza do nosso mundo. Mas por que essa visão tão sombria do cosmos sobreviveu ao teste do tempo? E você já se perguntou quem são realmente os arcontes e de onde eles vêm? E se eu te dissesse que há uma descoberta recente que lança luz sobre esses seres enigmáticos? Neste vídeo, vamos explorar o que sabemos sobre os arcontes, suas origens na cosmologia e magia greco-egípcia, e como os antigos cristãos, agora frequentemente chamados de gnósticos, acreditavam que poderiam transcender as terríveis garras desses seres. Fique conosco até o final para descobrir essas respostas e mergulhar na fascinante cosmologia dos gnósticos. Recentemente, a descoberta de uma vasta coleção de textos mágicos antigos e de uma pequena biblioteca no Egito trouxe mais informações sobre esses seres. Esses manuscritos ocultos por séculos nas areias do Egito revelam rituais e invocações que tentavam subverter a influência dos arcontes, oferecendo um vislumbre da resistência espiritual daqueles que buscavam escapar dessa prisão cósmica. Os cristãos acreditavam que era necessário derrotá-los para que a alma pudesse escapar da nossa prisão cósmica. Nos séculos 2 e 3 da Era Comum, o mundo estava em desintegração, especialmente de dentro para fora. Do ponto de vista do Antigo Egito, isso parecia um apocalipse. De fato, foi o fim de uma era para o Antigo Egito, após séculos de domínio helenístico e conquistas romanas, além da instabilidade econômica e política generalizada. Era um mundo do qual muitos queriam fugir. Diversas escolas de pensamento teológico, espiritual e filosófico surgiram em resposta a essa crise. O estoicismo oferecia uma filosofia introspectiva para enfrentar esses tempos difíceis. As filosofias judaicas e herméticas apresentavam espiritualidades de ascensão mística, e os cristianismos da época ofereciam uma redenção pós-vida, rejeitando o mundo material. Essas opções formaram um verdadeiro conjunto de tecnologias espirituais para a fuga cósmica. Talvez nenhuma forma de cristianismo fosse mais radical e extrema do que o gnosticismo. O ponto central dessa teologia é a crença de que a verdadeira realidade é espiritual, não física. Segundo o gnosticismo, essa realidade espiritual é governada por uma divindade inefável, cujas emanações deram origem a uma multidão de seres chamados de plenitude, ou pleroma, em grego. Entretanto, uma dessas entidades, Sofia ou Sabedoria, tentou criar por conta própria, sem a permissão do grande espírito invisível. Esse erro resultou na criação de um ser terrível, conhecido por vários nomes: Saclas, Samael e Aldabaoth, ou o Demiurgo. Mas o que leva um ser espiritual a criar algo tão corrompido como o nosso universo físico? E qual é o papel da humanidade nesse drama cósmico? Ao contrário de outras vertentes filosóficas e religiosas como o platonismo, estoicismo, judaísmo e outras formas de cristianismo, que viam o Criador do mundo como uma divindade benevolente, os cristãos gnósticos acreditavam que o cosmos físico era uma prisão. Eles viam o Demiurgo como um criador maligno, assistido por um séquito de seres malévolos chamados arcontes, em grego antigo. Dentro dessa mitologia, o reino espiritual superior sente compaixão por nós, seres humanos, e implanta em nós uma centelha divina. Para ajudar a humanidade, envia Jesus Cristo para revelar a verdade sobre nosso cosmos e nos mostrar como escapar dele e retornar à luz divina. Estou simplificando bastante a mitologia aqui, pois há uma grande variedade de escolas de pensamento dentro do gnosticismo. Na verdade, não existe um único gnosticismo, mas o núcleo desse sistema mítico é surpreendentemente consistente. Essencialmente, essa mitologia descreve uma realidade espiritual inefável, onde uma tragédia metafísica dá origem a um demiurgo malévolo que cria a realidade física ao nosso redor, o cosmos físico. Elementos divinos estão aprisionados dentro dos seres humanos, e nossa missão é escapar deste mundo. Se as antigas escolas gnósticas estavam certas, isso significaria que tudo o que percebemos é apenas uma sombra da verdadeira realidade.
um teatro sombrio criado por forças que desejam nos manter prisioneiros. Neste vídeo, quero focar em um elemento específico dessa mitologia: as origens e a natureza dos guardiões do prisma cósmico, conhecidos como arcontes. Eles são fundamentais nessa narrativa, pois são eles que criam esta prisão física, incluindo nossos corpos, e nos iludem a acreditar que essa realidade é verdadeira. Eles nos enganam, fazendo-nos pensar que nossos pensamentos e emoções são autênticos, quando na verdade são apenas marionetes internas para nos controlar. Para escapar e retornar ao mundo espiritual de luz, beleza e unidade, precisamos, em última instância, derrotar e superar essas entidades. Você já se perguntou o que realmente significa o termo arconte? E que eles podem ser a chave para entender a complexa relação entre bem e mal no universo? Já ouviu falar de um demiurgo com a cabeça de leão e corpo de serpente, que cria seres a partir de si mesmo? Quais segredos ocultos estão escondidos nas tradições gnósticas que mencionam esses misteriosos arcontes? E quais mistérios estão escondidos nos apócrifos de João, um dos textos mais reveladores sobre esses enigmáticos seres? Para os antigos, o termo arconte tinha um significado político, mas sem a grandiosidade ou ligação com a realeza. Basicamente, eram funcionários políticos locais, semelhantes a magistrados ou governadores em latim. Esses arcontes eram basicamente funcionários políticos que governavam localmente, mas não de maneira absoluta. Se você já trabalhou no varejo, pode imaginá-los como os assistentes de gerência que têm um complexo de inferioridade e adoram tornar sua vida difícil porque foram maltratados na infância. A maior parte do nosso conhecimento sobre os arcontes está dispersa na literatura escrita pelos chamados cristãos gnósticos e nas polêmicas escritas por outros cristãos, como Irineu, Hipólito e Epifânio. Na maioria desses sistemas mitológicos, os arcontes são seres criados ou gerados pelo demiurgo malévolo, tanto para satisfazer suas necessidades narcisistas, quanto para atuar como criadores secundários e aplicadores da prisão física, que é o cosmos. Em um sentido crucial, eles são os principais responsáveis por toda essa confusão e representam o primeiro grande obstáculo na jornada de retorno ao reino da plenitude espiritual. Portanto, entender quem são os arcontes é fundamental para qualquer tentativa de escapar dessa prisão. A maioria dos mitos de criação gnósticos menciona os arcontes, embora os detalhes variem bastante de texto para texto. Talvez a narrativa mais instrutiva e popular seja encontrada no Apócrifo de João, também conhecido como os Ensinamentos Secretos de João. Após a criação ignorante e equivocada de Yaldabaoth, o demiurgo, com o corpo de uma serpente e a cabeça de um leão, cujos olhos cintilam como relâmpagos, esse ser acasala consigo mesmo. Ele se une à falta de consciência dentro de si para gerar uma série de 12 seres de fogo. Muitos desses nomes têm raízes na mitologia judaica, enquanto outros são mais misteriosos e estranhos. Voltarei a falar sobre esses nomes mais adiante, no final do vídeo. A primeira série de 12 arcontes provavelmente representa a criação do zodíaco e a cúpula fixa das estrelas, o cenário do sistema cósmico. Entre esses seres, surgem 12 reis independentes, que são ungidos ou nomeados para governar as esferas celestiais. Esses governantes estão associados aos planetas visíveis ou às estrelas errantes do mundo geocêntrico. Eles representam não apenas as dimensões espaciais acima de nós, mas também o curso do tempo, correspondendo, como o texto menciona, aos dias da semana. Descobrimos que os arcontes têm aparências físicas variadas, com rostos de diferentes animais, como ovelha, burro, hiena e até mesmo um de fogo flamejante. Essa característica provavelmente tem suas origens na iconografia religiosa tradicional egípcia, que frequentemente retrata seres humanoides com cabeças de animais em representações de deuses. O demiurgo, após criar esses governantes, transferiu parte de seu fogo para eles, talvez ativando-os ou emanando-os. O objetivo disso era fazer com que acreditassem que ele, o demiurgo, era o único Deus. Em sua declaração, "Eu sou Deus, não há outro Deus além de mim", que ecoa a história da criação no Gênesis, surge imediatamente uma refutação vinda de uma voz do reino espiritual superior. E Yaldabaoth vai tão longe a ponto de modelar seu reino de escuridão e matéria, nosso mundo, como uma inversão do reino superior,
frequentemente com características satânicas, espelhando os mundos superiores de maneira distorcida. Desses atos surgiram os arcontes, 365 anjos que, por razões óbvias, seriam mais apropriadamente considerados demônios. Será que existe um segredo oculto nas antigas escrituras que nos foram ensinadas desde sempre? O que os gnósticos realmente acreditavam sobre a origem do homem e dos demônios? Você sabia que o nosso corpo psíquico pode ter sido dotado de poderes que superam até mesmo esses criadores demoníacos? E qual foi o verdadeiro papel de Yaldabaoth nesse processo? Depois de criar o mundo físico, que é nossa prisão cósmica, o demiurgo, em um ato de extremo narcisismo, decidiu criar um ser à sua própria imagem. Para isso, aparentemente precisou da ajuda dos demônios arcontes, o que levou Yaldabaoth a dizer: vamos criar seres humanos à nossa imagem. Os gnósticos interpretam essa passagem do Gênesis, que usa o plural gramatical em vez do singular divino, como um grupo de demônios criando seres humanos, e não como um plural majestático. O apócrifo de João identifica o criador da história bíblica do Gênesis com o demiurgo maligno. Yaldabaoth e os arcontes, sendo demônios, se propuseram a criar o ser humano primordial. Cada um deles forjou uma característica anatômica específica, começando pelos aspectos psíquicos do corpo e, em seguida, os elementos físicos do corpo humano primordial, o Adão. Muitos dos nomes dos seres que construíram nossos corpos físicos e psíquicos são bastante obscuros, e voltarei a abordá-los em breve. Após a criação dos 365 elementos do corpo psíquico, que correspondem aos 365 arcontes, foram incluídos estados psíquicos como desejos, emoções, medo, tristeza e amor ao prazer. A Mãe Celestial, sentindo piedade do Adão primordial, soprou vida nesse corpo psíquico através de Yaldabaoth. Os arcontes, por sua vez, ignorantes e malévolos, não perceberam que, ao trabalharem juntos, criaram um Adão psíquico mais poderoso do que cada um deles individualmente. Esse Adão psíquico, por ter sido construído por todos eles, possuía todos os seus poderes combinados, tornando-se um ser capaz de superá-los. Uma visão esclarecida foi então enviada do reino espiritual para o corpo psíquico, dando aos seres humanos a capacidade de reconhecer a verdade sobre sua condição, algo que os arcontes, exceto talvez um, não poderiam fazer. Ao perceberem seu erro, os arcontes misturaram terra, ar, fogo e água, criando a matéria e aprisionando o corpo psíquico em nossos corpos físicos. Em seguida, colocaram esse corpo físico em um jardim de delícias, o Jardim do Éden, com o intuito de intoxicar Adão com prazer. A ideia era que ele nunca percebesse sua verdadeira condição ou seu poder, e, portanto, nunca descobrisse que poderia escapar dessa prisão. Tudo isso é fundamental para entendermos nossa condição. Não é apenas o nosso corpo físico que é visto como uma prisão, uma ideia frequentemente defendida em teorias dualistas. Na verdade, até mesmo nosso corpo psíquico é considerado uma prisão. Nossas vidas mental e emocional são moldadas pelos arcontes precisamente para nos manter presos, acorrentados em ilusões e emoções. Dessa forma, não é apenas nosso corpo físico que nos aprisiona, mas também os pensamentos e emoções negativas que nos cegam, como raiva, medo, ciúme e o amor pelo prazer. Como fomos criados pelos arcontes, tanto nossos corpos psíquicos quanto físicos carregam as marcas horríveis desses seres em nossas psiques. Nesse sentido, somos criados como pessoas possuídas em nossa condição natural, agindo como marionetes controladas pelos arcontes. Apenas através da nossa percepção iluminada, que nos vem do reino espiritual, e da nossa dedicação à vida espiritual, conseguimos transcender nossa condição de marionetes demoníacas. Adão reconheceu isso, aliás, somente com a criação de Eva que temos a capacidade e os meios para superar essa condição. De fato, o apócrifo de João rejeita a ideia de que Eva seja uma mera derivação de Adão. O texto observa que Eva não foi feita a partir de uma costela, como Moisés descreve, mas sim a partir da própria imagem da percepção iluminada presente em Adão. Independentemente disso, o papel principal dos arcontes nessa mitologia é explicar como nossa condição física e psíquica foi criada. Acredito que, mais importante ainda, nossos corpos psíquicos,
originários dos horrores distorcidos dos arcontes, os demônios, estabelecem a base primordial para nosso aprisionamento neste cosmos prisão. As mitologias desses textos, à primeira vista, podem parecer bastante extravagantes. Irineu, por exemplo, acreditava que poderia dissuadir as pessoas da veracidade dessas crenças simplesmente descrevendo o que os gnósticos acreditavam. Essas narrativas vão além de praticamente qualquer outra sobre a condição humana na antiguidade. Embora todos admitissem que o mundo não era perfeito, a ideia de que ele foi literalmente criado por demônios como uma prisão era para muitos um exagero. Os adeptos dessa espiritualidade sentiam a necessidade de defender essa visão, recorrendo tanto a escrituras cristãs amplamente aceitas, quanto enriquecendo grandemente a natureza desses mitos, adicionando detalhes que, embora mais estranhos, pareciam torná-los mais convincentes. Essa complexidade é evidente em um texto importante encontrado no quarto tratado do segundo códice de Nag Hammadi, conhecido como a hipótese dos arcontes, a realidade dos governantes ou a natureza dos seus governantes. Existem várias maneiras de traduzir o título, dependendo de como se interpreta o termo técnico hoasis, em grego. É um termo técnico e, portanto, suscetível a diferentes interpretações, o que torna os arcontes tão vorazes e perigosos, apesar de sua aparente ineptidão. Quem é o arconte que se rebela contra a autoridade suprema de Yaldabaoth? Qual é a verdadeira natureza de Eva e seu confronto com esses seres demoníacos? Neste texto, a hipótese dos arcontes, o autor parece combinar dois documentos anteriores para demonstrar que os arcontes são, primeiramente, muito reais e, em segundo lugar, que precisam ser derrotados. Ele faz isso começando com uma paráfrase da famosa citação de Efésios, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Outros textos paulinos ou da escola de Paulo sugerem que esses seres habitam nos céus, como mencionado em Efésios 3:10. Em A Realidade dos Governantes, descobrimos que os arcontes são andrógenos, apresentando características tanto masculinas quanto femininas. Na verdade, Yaldabaoth também é andrógeno e possui rostos de bestas, como mencionado anteriormente. Eles tentaram, sem sucesso, dar vida ao corpo adâmico primordial apenas com seu sopro. Só quando o sopro superior fluiu nele é que ele pôde ser animado. Isso nos dá a impressão de que os arcontes são não apenas ineptos, mas também extremamente vorazes e perigosos. Neste texto, assim como em outros, os arcontes imediatamente tentam atacar Eva assim que a criam. No entanto, sua própria estupidez acaba sendo sua ruína. Eva os engana transformando-se em uma árvore, possivelmente ecoando a lenda de Dáfne na mitologia grega. Mas os arcontes, sendo tão horríveis quanto tolos, continuam a atacar apenas a sombra que ela deixou para trás. Sua vileza é proporcional à sua idiotice. Esse fervor rapace dos arcontes se manifesta repetidamente em suas ações. Eles também tentaram atacar Noréia, a filha de Adão e Eva, uma personagem extremamente importante nesses sistemas mitológicos. Na verdade, Noréia merece um vídeo próprio. Sua importância é inegável. Existe um livro inteiro dedicado a ela. Se você quiser que eu traga esse vídeo, comente Noréia. Voltando, os arcontes demoníacos ameaçam Noréia, exigindo que ela se submeta a eles sexualmente, como, segundo eles, Eva havia feito. No entanto, Noréia conhecia a verdade. Eva não havia se submetido, mas sim os enganado. Com esse conhecimento especial, Noréia clamou aos reinos espirituais superiores e, com pena dela, o ser angélico, Elelet, desceu e expulsou os arcontes. O restante do texto assume a forma de um catecismo gnóstico primitivo. Alguns estudiosos acreditam que era um texto catequético lido em voz alta, onde Noréia interroga Elelet sobre a verdadeira natureza da realidade. Muitos dos detalhes presentes são encontrados em outros textos setianos, especialmente no apócrifo de João. No entanto, há um relato relativamente novo e importante sobre um arconte chamado Sabaoth. Lembra quando mencionei que Yaldabaoth se proclamou o único Deus, apenas para ser repreendido por uma voz vinda de cima? Essa voz era o poder angélico da vida, Zoe, a filha da fé e sabedoria, conhecida como Pistis Sophia, que também possui um livro bastante complexo.
Neste texto, o arconte Sabaote testemunha esse momento. Ele está suficientemente elevado nas emanações para ver Zoe repreender Yaldabaoth. O sopro de Zoe torna-se um fogo que queima o rosto de Yaldabaoth, lançando-o ao fundo do abismo e atormentando-o. Sabaoth percebe que Yaldabaoth é um mentiroso. Ele rejeita a divindade de Yaldabaoth e direciona suas orações ao reino espiritual. Como recompensa, ele é elevado à mais alta posição possível dentro desta prisão cósmica. Sabaoth alcança o 8º céu, o mais próximo da plenitude divina, ou pleroma, e cria para si um trono-carro ao estilo de Ezequiel, normalmente associado a Yahweh, que refere-se ao nome pessoal de Deus na tradição judaica. Assim, o benevolente arconte Sabaoth é acompanhado por Zoe, ou a vida espiritual, e recebe o controle sobre um anjo da ira, além de governar todo este reino cósmico, suavizando, pelo menos em parte, o dualismo extremo associado a essa mitologia. Enquanto isso, Yaldabaoth, consumido pela inveja, fica furioso. O poder concedido a Sabaoth provoca tanta inveja que isso dá origem à morte, poluindo todo o nosso reino cósmico. Qual é o papel crucial de Sabaoth, o arconte redimido, na redenção humana? E se Jesus Cristo fosse criado por um arconte rebelde? Como a sabedoria antiga dos ofitas se perdeu ao longo dos séculos? Novas versões dessa mitologia arcôntica aparecem em diversas formas de literatura cristã antiga. Uma das mais intrigantes é parcialmente preservada por Orígenes em seu livro Contra Celso. Nesse texto, encontramos detalhes de uma seita conhecida como os Ofitas, cujo nome deriva da palavra grega Ophis, que significa serpente. Eles aparentemente veneravam a serpente sábia do Jardim do Éden, que os arcontes tentaram eliminar. Na mitologia ofita, a serpente revelou toda a sabedoria à humanidade e os arcontes tentaram se livrar dela. O que restou para nós como o diagrama ofita parece ter sido uma representação geométrica esotérica da realidade, abrangendo desde os reinos superiores até os infernais. Este diagrama inclui uma série de 7 arcontes que podem representar gerações de Yaldabaoth, uma entidade que se emanou de si mesma. Embora o texto não seja completamente claro, há 2 versões distintas preservadas por Orígenes. Curiosamente, os arcontes são descritos como arquétipos clássicos de arcanjos, mas com cabeças bestiais. Um deles é claramente uma versão corrompida do hebraico Terron, o caos primordial do qual a criação emerge na primeira história da criação. Curiosamente, todo o sistema é delimitado em 2 níveis por Leviatã e Behemoth, que atuam como almas-mundo para os reinos psíquico e material, respectivamente. Embora o papel exato de Leviatã e Behemoth não esteja completamente claro, eles desempenham uma função significativa. A natureza precisa do diagrama ofita é debatida, com várias representações diferentes existentes. Provavelmente é melhor considerar isso como um tópico para um vídeo futuro. Outro texto muito importante é o incrivelmente erudito Sobre a Origem do Mundo, encontrado logo após A Realidade dos Regentes, na biblioteca de Nag Hammadi. Esse texto também contém uma lista de arcontes, referidos como os 7 poderes. Dos céus do caos, surgem 3 desses arcontes, Ial, Eloaio e Oraios, que são diretamente denominados como filhos de Yaldabaoth. Este texto maravilhoso, um dos meus favoritos da biblioteca de Nag Hammadi, narra como os outros arcontes foram à guerra contra o justo arconte Sabaoth. Em triunfo, Sabaoth criou os serafins, os anjos que giram ao redor do trono dizendo Santo, Santo, Santo. Eventualmente, ele é responsável pela criação de Jesus Cristo. No mito descrito, Sabaoth cria Jesus Cristo. Assim, neste ciclo mítico, o arconte rebelde Sabaoth, que é responsável pela criação de Jesus, recebe poder de uma autoridade superior e eventualmente é enviado ao nosso reino para ensinar o caminho da redenção. De forma significativa, é um arconte redimido que, em última análise, oferece o caminho para a salvação por meio dos ensinamentos de Cristo. Não está claro se o próprio Sabaoth tem acesso à salvação. Ele pode não ser capaz de escapar deste reino, o que, de certa forma, o torna ainda mais nobre. Portanto, Sabaoth é realmente uma figura crucial dentro dessa narrativa. Outros textos, como o extenso Pistis Sophia, mencionam apenas 5 arcontes, mas incluem figuras como Hécate e Tifão, curiosamente.
Textos posteriores detalham vários arcontes conforme aparecem em diferentes seitas do gnosticismo. O mais abrangente desses textos pode ser encontrado em obras como o Panarion, de Epifânio de Salamina, uma coleção fascinante de textos contra heresias. Na verdade, o Panarion detalha até mesmo uma seita sobrevivente relativamente tardia do século IV que ele menciona por sua crença nos arcontes, chamados de Audiânios. É possível que a crença nos arcontes tenha se tornado escassa no século IV, embora o texto pareça notar que foi ensinada por um certo homem chamado Pedro, próximo à região moderna de Kron. Temos aqui uma história fascinante sobre um personagem gnóstico semelhante a um monge chamado Pedro, que converte um viajante cristão armênio chamado Eutósio. Epifânio frequentemente zombava do nome de Eutósio, mas ele persistiu na disseminação da crença nos arcontes pela região da Armênia e Palestina. Essa difusão pode ter causado um renascimento temporário dessa crença antes de seu desaparecimento quase completo da história, com exceção de grupos como os bogomilos, os cátaros e os mandianos. Esta parte intrigante do texto supostamente fornece alguns dos escritos utilizados pelos audiânios, embora seja necessário cautela ao confiar em Epifânio. Entre esses escritos, temos um texto chamado A Maior e Menor Harmonia de Teógenes, que pode estar preservado na biblioteca de Nag Hammadi. Além disso, parece que eles também utilizaram a Ascensão de Isaías, um texto bastante popular no cristianismo primitivo. Os ensinamentos dos audiânios sobre a natureza dos arcontes são especialmente intrigantes. Eles acreditavam que o oitavo céu mais alto era novamente liderado por Sabaoth, como mencionado na origem do mundo da guerra. Abaixo desse céu, havia um céu inferior. No sistema deles, Satanás é criado por Sabaoth, que por sua vez recebe a governança sobre o mundo físico, atualmente dominado por Satanás. Esta é uma inversão interessante das relações de geração nas mitologias gnósticas. Na outra mitologia, Yaldabaoth gera Sabaoth, que o suplanta. Aqui, para os audiânios, ocorre o contrário. Os audiânios também rejeitavam os sacramentos, incluindo o batismo, pois todos eram realizados em nome do falso deus Sabaoth, que mesmo sendo o mais alto deste reino, ainda era considerado falso. Ao rejeitar os sacramentos e as leis deste mundo, suas almas começavam a ascender. Esse processo de ascensão envolvia a rejeição dos sacramentos da Igreja Católica, defendendo-se perante cada arconte, até finalmente retornarem à mãe do pleroma, que possivelmente é Sofia, a sabedoria. Voltar a estar com Sofia, é claro, tem um grande significado. Qualquer leitor desses textos, especialmente Pistis Sofia e o Apócrifo de João, enfrentará uma certa perplexidade com os nomes dos arcontes, seus anjos assistentes e demônios. A pergunta natural é sobre as origens tanto do sistema de arcontes quanto dos nomes incomuns que eles têm. Por que eles têm esses nomes? Embora a origem nunca seja definitivamente respondida, é provável que isso se deva à prática comum no mundo antigo de associar anjos e demônios a várias regiões celestiais e objetos celestiais. Essa tradição continuou até a Idade Média, com anjos sendo vistos como os motores dos planetas e até mesmo em textos mágicos como o Arbatel, com seu sistema de invocação de espíritos planetários. A divisão em 12 partes, seguida por uma divisão em 7 partes e depois por uma divisão em 365 partes, encontrada novamente no Apócrifo de João, ilustra bem o domo circular do zodíaco como a esfera mais externa do cosmos geocêntrico, onde a Lua, o Sol e os 5 planetas clássicos se movem. Os 365 dias do ano solar refletem como os arcontes estão na origem e controlam o destino do cosmos material e psíquico, incluindo nossos corpos físicos e mentais. Eles vão das estrelas fixas no limite mais distante até a borda exterior para as estrelas errantes e até os dias do ano. Isso lhes dá poder sobre tanto o cosmos físico do espaço quanto o cosmos processual do tempo. Basicamente, isso representa a demonização dos seres assistentes que operam no cosmos antigo. Ao pegar esses seres e torná-los todos malignos, eles passam de anjos e demônios para arcontes. Agora, a questão mais intrigante é o nome frequentemente desconcertante dado a esses seres. Muitos deles são claramente derivados de nomes divinos hebraicos e aramaicos, que são transpostos e corrompidos para o grego e o copta. Às vezes, são nomes tradicionais de anjos que passaram por uma demonização.
Outros nomes têm origens mais obscuras. Isso é especialmente verdadeiro para nomes como Yaldabaoth, que alguns acreditam significar filho do caos ou gerador do caos em aramaico ou hebraico. O espírito maternal Barbelo também tem uma sensação aramaica, e a hoste de arcontes e demônios angélicos são encontrados especialmente nos nomes dos seres responsáveis pela construção do corpo adâmico primordial no Apócrifo de João, bem como na profusão de entidades que povoam os tesouros dos livros de Jeu e o Pistis Sophia, entre muitos outros textos gnósticos. Apesar das dificuldades, a situação não é completamente desesperadora. Ainda há esperança de descobrir a origem desses nomes enigmáticos. Curiosamente, alguns desses nomes obscuros não aparecem apenas na literatura gnóstica, mas também na vasta coleção de textos antigos conhecida como papiros mágicos gregos. Inúmeras ocasiões em que muitos desses nomes de arcontes também são encontrados em uma ampla gama de usos mágicos, como encantamentos, nomes bárbaros e sigilos nos papiros mágicos gregos. Ambos os corpos literários, gnóstico e mágico, podem compartilhar uma origem comum, possivelmente remontando a práticas rituais indígenas egípcias, já que alguns desses textos contêm palavras egípcias. Acredito que é mais provável que os textos gnósticos estejam, na verdade, extraindo muitos desses nomes de arcontes da literatura mágica, refletindo o contexto egípcio em que foram compostos. Isso sugere uma possível interligação mágica no mundo antigo, oferecendo-nos uma visão do ambiente cultural dos autores desses textos gnósticos. Essa hipótese é reforçada pelas semelhanças definitivas entre as raras práticas rituais gnósticas, como os complexos rituais de batismo encontrados em textos como os livros de Jeu. É inconcebível que os rituais de batismo, mencionados em obras como o livro gnóstico de Jeu, não estejam relacionados com as práticas mágicas descritas nos papiros mágicos gregos. A conexão entre eles é evidente. Eu suspeito que o que aconteceu, e mais uma vez, nunca saberemos ao certo, foi uma mudança teológica muito semelhante à descrita de forma brilhante por Matthew David Lutz em seu livro O Criador Maligno. Recomendo fortemente a leitura desse livro. Nele, o Deus israelita é demonizado, iniciando um processo em duas etapas onde os anjos, ou demônios, responsáveis pelos movimentos e processos do cosmos na visão judaico-helenística da época, são também demonizados em grupos de 12, 7 e 365. Vale mencionar que os textos dessa época não são sistemáticos nem uniformes, mas parece que um conjunto de 7 arcontes era o padrão predominante na literatura. Esses arcontes recebem nomes em grande parte derivados de fontes judaicas e greco-egípcias, muitas vezes das escrituras judaicas tradicionais e do complexo mundo da magia greco-egípcia. Claro, essa teoria não resolve todos os mistérios das origens e da natureza dos arcontes. Espero ter demonstrado que os arcontes também desempenham um papel crucial e surpreendente nessa mitologia peculiar. Raramente se ouve falar do arconte renegado responsável por criar Jesus ou das conexões dos arcontes com a magia greco-egípcia de forma mais ampla. Por isso, o papel deles muitas vezes é minimizado e ofuscado. Focar apenas no demiurgo maligno é um erro se quisermos realmente entender essas mitologias de forma completa e robusta. Agora, você gostaria de saber minha opinião sobre algum assunto específico para ser abordado aqui no canal? Quais mistérios, conhecimentos ancestrais ou práticas transformadoras você deseja que explorássemos? Compartilhe suas sugestões nos comentários abaixo e nos ajude a traçar o caminho que seguiremos juntos. Talvez a sua ideia nos leve a descobertas incríveis e a novos horizontes de compreensão. Se você chegou até o final deste vídeo, permita-me dizer que você é um verdadeiro explorador de mistérios, alguém que busca as verdades escondidas além das cortinas do mundo visível. Ao longo dos últimos minutos, embarcamos juntos em uma jornada pelas sombras do cosmos, por mitologias que poucos ousam revisitar, onde antigos cristãos desafiavam a própria essência do universo e enfrentavam os arcontes para escapar das amarras do demiurgo. Essa não é uma trilha fácil de percorrer. Ela exige coragem, uma mente aberta e, acima de tudo, um desejo profundo de entender o que está por trás da realidade que nos cerca. Agora, imagine poder levar todo esse conhecimento e expandir ainda mais a sua mente. Com o sucesso transformador do e-book
a arte do pensamento positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Imagine-se como um daqueles antigos buscadores de sabedoria que, sob a luz de velas em uma caverna escondida, folheava manuscritos proibidos, questionando os segredos do cosmos enquanto as estrelas observavam em silêncio. Hoje, você fez o mesmo. Você desafiou as versões convencionais do que é real e se permitiu imaginar uma realidade onde forças invisíveis, como os arcontes, poderiam influenciar nossos pensamentos e emoções. Ao fazer isso, você se tornou parte de uma linhagem de buscadores de respostas, de mentes inquietas que jamais se contentam com a superfície das coisas. E se você se identifica com essa busca constante por respostas mais profundas, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, porque aqui, cada vídeo é uma nova chave para abrir portas para esses mistérios esquecidos. Deixe o seu like para que possamos continuar trazendo conteúdos que desafiem a mente e a visão de mundo, e compartilhe nos comentários suas reflexões e perguntas. Afinal, as melhores respostas sempre surgem de um diálogo aberto entre os que buscam a verdade. Sua voz é essencial para continuarmos desvendando juntos esses enigmas do universo. E é por isso que eu quero te agradecer profundamente. Sua presença aqui, até o último minuto, significa mais do que você imagina. Significa que existem pessoas que, assim como você, acreditam que há algo mais além do que nos foi contado, que não se contentam com explicações simples e que têm a coragem de explorar o desconhecido. É essa busca, essa inquietação que nos faz crescer, que nos faz entender que a verdade não está naquilo que vemos, mas nas camadas que nos desafiam a desvendar. Então, a minha gratidão a você é imensa e eu quero que leve com você uma mensagem. O conhecimento que compartilhamos hoje é apenas o começo. Assim como os gnósticos buscavam a centelha divina para transcender as limitações da matéria, eu espero que esse vídeo tenha acendido em você a chama para continuar questionando, explorando e buscando o que há além. Que essa curiosidade nunca se apague e que ela te leve cada vez mais longe nessa busca por compreender os mistérios do universo e de si mesmo. Deixe nos comentários suas reflexões, dúvidas ou mesmo as questões que ainda borbulham na sua mente. Juntos, poderemos continuar essa exploração e, quem sabe, desbravar ainda mais os segredos ocultos que o tempo e a história esconderam. Muito obrigado por sua companhia, por sua atenção e por fazer parte dessa jornada cósmica. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.